Será que a gente é mesmo o arquiteto das nossas próprias dificuldades? É uma pergunta inquietante, né? Muito. Das alegrias, dos desafios mais profundos. Uma doença, uma perda. De onde vem o roteiro da nossa vida? Exato. Olá. Para quem nos ouve, a gente sabe que a ideia de planejar a vida antes de nascer não é exatamente nova. Mas hoje nosso papo vai um pouco além. Vamos mergulhar fundo mesmo. Isso. Vamos analisar a fundo a perspectiva espírita da escolha das provas, usando como base obras como O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fontes fundamentais para entender o tema. A nossa missão aqui é cutucar as pontas soltas, sabe? Explorar aquelas perguntas mais difíceis que essa ideia toda levanta. Por que a gente escolheria o sofrimento? E até onde vai o nosso livre-arbítrio de verdade? Exato. Queremos entender a mecânica por trás de uma das ideias mais transformadoras do Espiritismo, a de que somos coautores da nossa jornada. É uma mudança de paradigma total. Então vamos começar pelo mais palpável, o que tira o sono de muita gente. Vamos lá. A família complicada onde a gente nasceu, sabe? Aquela dificuldade financeira que parece não ter fim, uma condição de saúde que limita o corpo. O dia a dia, né? As dores do cotidiano. E isso, a gente está mesmo dizendo que tudo isso, de alguma forma, foi uma escolha nossa? Que a gente olhou um cardápio e falou, é isso que eu quero. Dito assim, soa quase absurdo, né? Mas a resposta que a doutrina nos oferece é, essencialmente, um sim. Sim. Direto, assim. Sim. A lógica, que está muito clara lá na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos, é que no estado de espírito, antes de reencarnar, a alma escolhe o gênero de provas que vai enfrentar. O gênero de provas. Exato. E é ali, nesse momento de lucidez, que o livre-arbítrio se manifesta na sua forma mais pura. Certo, livre-arbítrio num estado de lucidez. Isso. Isso muda tudo. Completamente. Porque significa que não somos folhas ao vento, vítimas de um destino cego ou de um Deus, sei lá, arbitrário. Mas essa lucidez é a chave. O que significa estar lúcido nesse contexto? Significa estar livre das ilusões da matéria. Quando a gente não está no corpo físico, a nossa percepção é muito mais ampla. Sem os filtros da carne, digamos assim. Perfeito. As fontes indicam que, nesse estado, o espírito enxerga com clareza as próprias imperfeições, as feridas que precisam ser curadas. Ah, entendi. E ele entende que as dificuldades da vida na Terra, o que a gente chama de miséria, doença, conflito, não são castigos, são consequências diretas dessas imperfeições. Então a encarnação não é uma punição. De forma alguma, é uma oportunidade. A Terra funciona como uma escola, ou talvez melhor, um hospital. Um lugar onde a gente encontra as ferramentas exatas para aprender e se curar. Gosto da ideia da Terra como escola-hospital. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão que eu acho que todo mundo se faz. Sei qual é. Por que alguém em sã consciência, com essa visão toda ampliada, escolheria a dor? Por que optar pelo caminho mais difícil? A pergunta 266 do livro resume isso perfeitamente, né? Não parece natural escolher as provas menos penosas. Parece o mais natural do mundo. Para nós. Para nós aqui e agora. Exato. Para nós que estamos imersos na matéria e condicionados a buscar o prazer e evitar a dor. Mas a resposta dos espíritos para o Kardec é reveladora. Eles dizem, para o espírito, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. A perspectiva muda completamente. Totalmente. O foco não está no desconforto imediato. O foco está no ganho a longo prazo. É como aquela analogia do paciente que escolhe um tratamento doloroso, uma cirurgia, porque ele sabe que o resultado final é a cura. É uma ótima analogia. Ele suporta a dor do processo, porque o objetivo maior, a saúde, vale a pena. Exato. Mas vamos esticar um pouco essa analogia, porque ela tem um porém. O paciente, mesmo com dor, geralmente sabe qual é a doença. Ele sabe por que está passando por aquilo. E nós não. Nós não. Quando a gente reencarna, passamos pelo esquecimento do passado. Então, como lidar com um tratamento doloroso sem nem lembrar por que a gente escolheu? Aí a coisa fica complexa. Esse é o ponto.
A gente se sente no meio de uma quimioterapia sem nem lembrar do diagnóstico. É uma imagem forte, mas é isso mesmo. Então a fé e a confiança se tornam ferramentas essenciais nesse processo. É isso. Confiar que existe um plano, mesmo que a gente não lembre dos detalhes. Precisamente. E talvez outra analogia também presente nas fontes ajude aqui. A do atleta de alta performance. Gosto dessa também. Ele não escolhe o treino mais fácil. Pelo contrário, ele busca o treino que vai levar o corpo ao limite da dor. Porque é ali que o músculo cresce. Exatamente. É nesse ponto de ruptura que a resistência aumenta. O espírito, como esse atleta, não vê a prova como sofrimento puro. Ele vê como treinamento intensivo para a alma. Um fortalecimento de músculos espirituais. Perfeito. Ele sabe que enfrentar a prova da riqueza com desprendimento, ou a da pobreza com dignidade, ou a da doença com paciência, vai fortalecer a humildade, a resiliência, a fé, a compaixão. E essa escolha, ela pode dar errado, quer dizer, o espírito pode superestimar a sua própria força, olhar para um desafio e pensar, eu dou conta, e aí, no meio da vida, se vê esmagado por ele. Sem dúvida. E isso acontece com frequência. O planejamento reencarnatório não é uma sentença de sucesso garantido. É uma proposta de trabalho. Uma proposta interessante. Sim. O espírito, às vezes, por um desejo de progredir rápido demais ou por um certo orgulho, pode escolher uma carga mais pesada do que ele consegue carregar. E quando ele falha? Quando sucumbe à prova? Não há uma punição divina. Há aprendizado. Ele volta para o plano espiritual, analisa onde errou, entende melhor as próprias limitações e se prepara para uma nova tentativa. Talvez com uma abordagem diferente, mais humilde. Exatamente. O processo é de tentativa e erro, mas sempre amparado, nunca sozinho. E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Isso me leva a outra questão que é crucial. Se nós escolhermos qual é o papel de Deus nisso tudo, ele só assiste? Ou é uma liberdade vigiada? Não é nem uma coisa nem outra. A relação é de um pai sábio com um filho que está aprendendo a andar. A pergunta 262 do livro esclarece isso de uma forma muito bonita. O que ela diz? Diz que Deus supre a inexperiência do espírito, traçando um caminho para ele, mas aos poucos o deixa senhor de proceder à escolha. A liberdade é a regra. A liberdade é a regra. A soberania de Deus se manifesta na sabedoria das leis do universo, não em intervenções arbitrárias no nosso livre-arbítrio. Então, para os espíritos, digamos, mais jovens, mais imaturos, existe uma espécie de tutoria, um apoio para que eles não façam escolhas desastrosas. A liberdade é sempre respeitada, mas não significa abandono. Os mentores espirituais, os guias, estão sempre presentes, aconselhando, sugerindo os melhores caminhos. Certo. Agora, e se o espírito for teimoso? Se ele insistir no erro, se for rebelde, orgulhoso e se recusar a escolher as provas que ele realmente precisa para evoluir? Aí a prova pode ser imposta. Pode. Mas é fundamental entender a natureza dessa imposição. Não é um castigo no sentido humano de punição. É um recurso pedagógico. Exatamente. Imagine uma criança que se recusa a tomar o remédio amargo que vai curá-la. Em algum momento, por amor aos pais, vão segurá-la e dar o remédio. A intenção não é fazê-la sofrer, é salvá-la. Perfeito. Da mesma forma, uma prova pode ser imposta a um espírito como um tratamento de choque, uma medida para fazê-lo despertar, compreender seus erros e finalmente retomar o bom caminho. E a duração dessa pena imposta está sempre ligada ao arrependimento e à melhora do espírito. Uma das fontes nos lembra disso. Assim que a lição é aprendida, a prova cessa. O objetivo foi cumprido.
Ok, a lógica individual tá ficando mais clara. Mas agora eu quero trazer um elefante para a sala. Manda. E as tragédias coletivas? Um desastre natural que afeta milhares, uma guerra, uma pandemia. Como a gente encaixa isso na escolha individual? É um ponto complexo, sem dúvida. Porque eu não consigo imaginar milhares de espíritos se reunindo e combinando. Pessoal, vamos todos nascer naquela região para passar por um terremoto juntos. Parece complexo demais. E é. Mas a doutrina oferece um caminho para entender isso. Ela nos fala sobre as expiações coletivas. Expiações coletivas? A ideia é que espíritos com débitos semelhantes ou com uma história entrelaçada de erros cometidos em conjunto, muitas vezes reencarnam em grupo. Na mesma família, na mesma cidade. Ou numa mesma nação. Eles são reunidos pela lei de afinidade para que tenham a oportunidade de reparar coletivamente os erros do passado. Então, um evento como esse não seria um acaso trágico, Não. mas um cenário cuidadosamente montado para um grande acerto de contas espiritual. Exatamente. Um acerto de contas no sentido de reajuste, de aprendizado. Nesses momentos de grande dor coletiva, a gente é forçado a desenvolver virtudes que, no conforto, talvez ignorássemos. A solidariedade, a compaixão. A capacidade de nos ajudarmos mutuamente, a dor coletiva gera uma oportunidade de crescimento coletivo. Mas isso não anula o livre-arbítrio individual ali dentro. Não, de forma alguma. Cada um ainda escolhe como vai reagir à tragédia, com desespero ou com coragem, com egoísmo ou com altruísmo. O contexto da prova é compartilhado, porque a causa, lá atrás, também foi. Uau! Isso é imenso, muda completamente o jeito que a gente lê o noticiário. Muda mesmo. E trazendo de volta para o nosso cotidiano, o que tudo isso significa na prática? Como essa perspectiva de prova escolhida altera a forma como a gente encara um problema no trabalho, um casamento difícil, uma doença na família? Muda tudo. A primeira e mais poderosa mudança é a saída do papel de vítima. Essa é a principal. A pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser o que eu preciso aprender com isso. É uma virada de chave. Total. O sofrimento deixa de ser um inimigo a ser evitado a qualquer custo e se torna um professor. Um professor severo às vezes, mas um professor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a analisar a natureza das nossas aflições, porque elas nos dão pistas sobre as faltas que cometemos. É um convite à autoanálise, então. Se eu luto com orgulho, talvez minha prova seja lidar com situações de humilhação. Exato. Se fui egoísta no passado, talvez minha prova seja uma vida de dedicação ao próximo. Essa é a lógica. Perfeitamente. E isso traz um senso de responsabilidade enorme, mas também, como você mesma disse antes, um senso de poder. Poder no sentido de capacidade. Isso. Se fui eu quem escolhi a prova, então eu também tenho as ferramentas internas para superá-la. Não nos é dado um fardo maior do que podemos carregar. O que nos convida à ação, e não à resignação passiva. Precisamente. Não é para sentar e sofrer porque foi escolhido. É para levantar e perguntar, ok, já que essa é a minha tarefa, qual é o primeiro passo para executá-la com sabedoria e coragem? A dor se torna um motor para o autoconhecimento. Mas existe um risco aí, não existe? Qual seria? O risco de usar essa ideia para julgar o outro. Ver alguém em grande dificuldade e pensar, bem, ele escolheu isso, o problema é dele. Pode levar a uma falta de compaixão. Esse é um desvio perigosíssimo e uma compreensão totalmente equivocada da doutrina. É importante frisar isso. Muito. O fato de o outro ter escolhido sua prova não diminui em nada a nossa responsabilidade de ajudar. Pelo contrário. Como assim? Muitas vezes, a nossa prova é justamente sermos o instrumento de alívio na prova do outro. A compaixão, o auxílio, a caridade são as ferramentas que temos para passar nas nossas próprias provas. Entendi. Ajudar o outro é parte da minha própria tarefa? Exatamente. Saber que a dificuldade do próximo tem um propósito maior deveria nos inspirar um respeito profundo pela luta dele, e não um julgamento frio. Estamos todos no mesmo barco, na mesma escola. Só que em classes e com matérias diferentes. Perfeito. É isso. Uau! Olhando por esse ângulo, a vida se transforma num grande quebra-cabeça, onde cada peça, cada desafio tem seu lugar exato.
um quebra-cabeça interligado. Resumindo nosso papo, então. A escolha das provas é um ato de livre-arbítrio do espírito antes de reencarnar. Um ato lúcido. Essa escolha não é masoquismo, mas uma estratégia de aceleração evolutiva. Nesse processo somos orientados, mas a liberdade é a regra. Exceto em casos de teimosia extrema, onde uma prova pode ser imposta como recurso pedagógico. E, finalmente, essa visão nos tira do lugar de vítimas e nos coloca como protagonistas da nossa própria jornada de crescimento. Exato. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão. Por favor. Se a gente aceita que as provas individuais são escolhidas para nossa evolução e que as coletivas são reajustes de grupos, o que isso nos diz sobre a jornada da própria humanidade? Onde você quer chegar? As fontes sugerem que espíritos de diferentes níveis evolutivos reencarnam juntos na Terra para se ajudarem. Os mais avançados puxam os que estão atrás. Pensando nisso, será que as grandes crises que vivemos como planeta, as crises climáticas, sociais, políticas... Seriam a grande prova coletiva da nossa geração? Exatamente. Um convite, talvez uma imposição amorosa, para que finalmente a gente aprenda a lição mais difícil de todas, a de que somos uma única família e que só podemos evoluir juntos. Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.